Oi pessoal, hoje vamos mostrar um experimento simples sobre a biofísica dos fluidos, chamado tensão superficial. E vamos relacionar esse experimento diretamente a algo muito importante presente nos nossos alvéolos pulmonares, o líquido, né, a mistura complexa, o surfactante pulmonar. Então fica comigo, porque é um experimento muito simples. Você só vai precisar de 3 ingredientes, que eu tenho certeza que você tem em casa. O primeiro deles é a água, o solvente universal, o detergente, pode ser o neutro que você tiver em casa, e pimenta do reino. Aqui no prato temos água, um solvente, temos a pimenta, que vai se comportar como o soluto no nosso experimento, temos detergente, uma substância surfactante, e temos o cotonete. A gente vai colocar a água no prato, vamos jogar a pimenta. Aqui podemos observar que a pimenta não reage diretamente com o solvente água, isso graças à sua capacidade apolar e hidrofóbica, além da tensão superficial da água. A tensão superficial aparece porque as moléculas de água na superfície atraem umas às outras, formando uma espécie de pele elástica. Agora vamos encostar um cotonete com um detergente bem no centro do prato. E as partículas de pimenta se afastam rapidamente para as bordas do prato. Isso aconteceu porque o detergente é uma substância surfactante. Ele diminui a tensão superficial da água. Ao reduzir a tensão em uma região, cria-se um desequilíbrio e a água das áreas com maior tensão atrai o líquido, arrastando as partículas do nosso soluto, no caso a pimenta, para as bordas junto. Bom, gente, dando sequência, como falado pelo Gabriel, esse movimento ele tem um nome. É o efeito Marangoni. É um nome bem complicadinho. E ele ocorre quando há diferenças de tensão superficial no fluido, né, em um fluido. Em termos biofísicos, a gente pode citar e dizer, né, que o gradiente de tensão superficial, ele produz um fluxo, né, ele é capaz, né, ele não gera, mas ele vai produzir ali um fluxo. E é o que nós vemos quando a pimenta, ela se afasta do detergente. E esse fenômeno, ele mostra como as forças invisíveis na superfície de um líquido podem alterar o comportamento das partículas em suspensão. Por que é importante nós entendermos a importância do surfactante alveolar? Bom, quando esse surfactante ele não está presente em quantidade suficiente, né, como é muito comum em recém-nascidos prematuros, esses recém-nascidos vão desenvolver uma síndrome, né, conhecida como síndrome do desconforto respiratório neonatal. Bom, sem esse surfactante, os alvéolos eles colabam. Né? O que é colabar? Eles juntam e eles não vão ter o mesmo efeito que, por exemplo, alvéolos saudáveis, alvéolos que têm a quantidade necessária, né, desse surfactante, que vão permitir com que eles se descolabem, né? Ou seja, abra, fecha, de uma maneira eficiente, né? E essa ausência de surfactante faz com que o bebê ele tenha dificuldades para respirar. E aí, a tensão superficial entra, porque o surfactante alveolar, ele tem essa ação, né, de reduzir, de diminuir a tensão superficial ali presente. Quando o oxigênio, quando os outros gases entram, né, ele faz com que o alvéolo ele não se junte novamente, né, ele faz a contração, mas ele não vai ficar ali grudado, né, ele não vai colabar. Então, o que vimos hoje através do nosso experimento é uma espécie de truque, uma forma didática de explicar como a biofísica dos fluidos funciona. Explicar e observar como um mecanismo vital do nosso corpo, que ocorre durante a respiração dos nossos alvéolos, funciona e como ele é importante para a manutenção da nossa vida. Assim, podemos assimilar como o líquido surfactante se comporta nos nossos alvéolos pulmonares, além de fazer a manutenção durante a inspiração e expiração e auxiliar nas trocas gasosas, rompendo a tensão superficial do líquido alveolar. Então, dando sequência e finalizando o vídeo, assim como o detergente ele reduz a tensão superficial da água,
O surfactante pulmonar, ele diminui a tensão nos alvéolos pulmonares, né? Ele diminui essa tensão do ar em contato com os alvéolos. Permite com que os alvéolos não colabem, né? Não se grudem, não juntem. E aí o ar que preencheria, né? O oxigênio que preencheria aquele espaço seja de melhor modo aproveitado, entende? Então, se tá juntinho ali, se tá grudadinho, não vai ter tanta absorção, não vai entrar tanto oxigênio e outros gases que a gente não só respira oxigênio, né? Então, se tá colabado, se tá juntinho, não entra. Então, não tem oxigenação eficiente. Aí o surfactante, né, o surfactante alveolar, ele faz isso, ele permite que quando nós respiramos, o nosso alvéolo, ele infla e desinfla, né? Ele incha e desincha. E é meio como se fosse um lubrificantezinho, né? Ele tem essa ação. E ele é produzido por células específicas, ele está em quantidade específica, então é tudo muito específico. E a gente conseguiu, né, fazer essa analogia com um experimento muito simples. Mas eu espero que você tenha entendido no vídeo. Nosso intuito aqui é fazer as pessoas compreenderem e entenderem a biofísica de uma maneira mais didática. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e aprendido alguma coisa. E até a próxima. Tchau, tchau.